Jonas capítulo 1, versículo 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá depressa, vai à grande Nínive, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você pode repetir comigo essa última frase aí? Para longe. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Vamos lá, por favor, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 27, verso 20, a seguir diz assim: E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Verso 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém, igreja? Vamos orar, oremos. Senhor, a tua voz é poderosa, a tua voz é cheia de majestade. Nós te louvamos porque o Senhor já tem falado conosco desde o início deste culto. Ó Deus, o Senhor tem se movido no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Ó Deus, mas nós te clamamos, Senhor. Fala conosco, fala ao coração de cada um aqui nesta hora. Senhor, do mais novo ao mais velho, Senhor, fala ao coração do membro ao visitante nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja trazendo, ó Deus amado, salvação, cura, libertação, porque esta obra é do Senhor. Essa obra é santa, ninguém detém. Louvado seja o teu nome. Eu quero te louvar de maneira especial pela Igreja Batista Central de Anápolis, igreja que tem sido referencial para as igrejas, ó Deus, da nossa convenção, da nossa denominação e de outras denominações. Eu quero te louvar pela vida do pastor Jesus, também um pastor referencial para nós pastores da nossa denominação e de tantas outras denominações. Continua abençoando o teu povo neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Que maravilha. Como olhar para a vida na perspectiva de Deus. Gostaria de compartilhar algo com vocês nessa noite. Como olhar para a vida na perspectiva de Deus. Porque homens que creem no mesmo Deus agem de forma tão diferente.
Jonas é um homem que crê em Deus, Jonas é um profeta de Deus. Paulo é um homem que crê em Deus, é um apóstolo do Senhor. Porque homens que creem em Deus, olha só, agem de forma tão diferente. Jonas provoca a tempestade. Paulo acalma os outros na tempestade. Irmãos, há muita diferença entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e atravessar uma tempestade na contramão da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfrenta uma tempestade dentro da vontade de Deus. E o profeta Jonas, ele enfrenta uma tempestade na contramão da vontade de Deus. O que distingue Jonas de Paulo é o olhar para a vida na perspectiva de Deus. É isso o que diferencia Jonas de Paulo. Jonas acreditava numa eleição fechada, exclusivista. A salvação é só para Israel. Os ninivitas não têm que ter salvação para eles, não. E, amados, nós sabemos da inimizade que existia entre os ninivitas e os israelitas. E Jonas, ele então acredita que a salvação é fechada, só para o povo de Israel. Mas nós vamos ver, já no Antigo Testamento, a graça abundante de Deus. Amados, que coisa maravilhosa é isso. Paulo vê o mundo todo como amado por Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a diferença, olha só, Jonas de Paulo tem a ver com o resultado das respostas diferentes para as mesmas situações. Os dois enfrentam a mesma situação, uma tempestade. Jonas não consegue amar os diferentes. Jonas só consegue amar os iguais. Amados, olha só, pagão é que se dá bem com os iguais. Abraça apenas aqueles que os abraçam. Esse é Jonas. A ética cristã, irmãos, vai além, muito além disso. Tem reação transcendental. Dá face, Jesus disse. Olha só, anda a segunda milha e oferece a túnica. Jesus, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém que quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Quem pode dizer amém? Amado, Jonas queria fazer missão só entre os que ele gostava. Olha só, queria fazer missão, Jonas, só entre os anapolinos. Só entre os que ele gostava, só do seu país, da sua nação, olha só. Então, missão para ele era preservar Israel. Irmãos, só o meu grupo vai para o céu. Essa era a visão de Jonas. Paulo prefere se perder para ver os israelitas salvos. Eu aprendi aqui nessa igreja, com o pastor Jesus, que fazer missões é amar a quem Jesus ama, a quem Deus ama. E Deus ama todas as pessoas, todos os seres humanos, em todos os lugares. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, a todos os lugares, e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. No original diz que já está condenado. Então, amados, olha só, fazer missões. Esses dias atrás eu ouvi um pastor da nossa nação falando, eu achei interessante. Ele disse que ele é muito conhecido no Brasil, e um repórter de uma TV da cidade dele o procurou
e perguntou para ele o seguinte: se Jesus falasse para o senhor escolher 12 apóstolos, eu vou dar 3 nomes aqui, ver se o senhor escolheria esses 3 aqui para ser um dos apóstolos do senhor, se Jesus pedisse o senhor para escolher 2 apóstolos. Aí ele mostrou o primeiro nome: o senhor escolheria para ser um dos seus apóstolos o ministro Gilmar Mendes? E o pastor respondeu: é lógico que eu escolheria o ministro Gilmar Mendes. Por que não escolheria o Gilmar Mendes? Quem transforma é Jesus, quem muda é Jesus. Aí mostraram outro nome para ele: você escolheria para ser um dos seus apóstolos o ex-presidente Lula? E ele disse: mas é claro que eu escolheria o Lula para ser um dos meus apóstolos. Como que eu não escolheria? Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os perdidos. É Jesus que transforma, é Jesus que muda. Amém, queridos? Aí mostraram o terceiro nome: o senhor escolheria para ser um dos 12 apóstolos, o último nome agora, Aécio Neves. E ele disse: é claro que eu escolheria, aleluia, porque Jesus é aquele que transforma, amém, irmãos? Jesus é aquele que muda. Agora, será que nós estamos preparados? Já pensou? O ex-presidente Lula recebendo lá, saindo da cadeia e entrando, eu fiquei esses dias imaginando, entrando lá na Batista da Restauração, não é nem aqui não, é lá na Restauração, vou falar do meu povo lá, que eu já não estou lá mesmo, né, pastor Jesus? Já pensou o ex-presidente Lula entrando na Batista da Restauração? Como é que não ia ser, gente? O Gilmar Mendes, o Aécio Neves. Será que nós seríamos como Jonas, que só queria amar os iguais, só queria abraçar os iguais? Achava ele que a salvação era só para os israelitas, salvação exclusivista. Irmãos, essa salvação exclusivista, onde você vê ela, você já identifica uma seita. Porque nós somos salvos pela graça, favor imerecido de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, para que nenhum de nós nos gloriemos. Provém de Deus, aleluia. O apóstolo Paulo diz: dos pecadores, dos quais eu sou o principal. Amados, olha só. Então, meus queridos, contrastes entre Jonas e Paulo. A viagem de Jonas é sem propósito. Paulo sabe para onde vai. Diga comigo: a viagem de Paulo é com propósito. A viagem de Jonas é sem propósito. E a nossa vida, como está hoje? Amados, a viagem de Jonas é sem propósito. Paulo sabe para onde vai. Jonas, para onde você vai? Para Tarsis, para o fim do mundo, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. Paulo, para onde você vai? Eu vou para Roma, eu vou para César, vou fazer o que Deus me ordenou, aleluia. Vou fazer o que Deus me ordenou, eu vou cumprir, não a minha agenda, mas eu vou cumprir a agenda de Deus. Irmãos, a melhor coisa que existe nessa terra, nessa vida, é vivermos dentro da agenda de Deus. Na minha agenda eu ia estar aqui hoje, sentadinho como vocês estão, ouvindo o pastor Jesus pregar. Esse homem que é uma bênção, esse homem que é uma bênção para as igrejas, para os pastores. Irmãos, um dia o pastor Jesus chegou numa reunião da ordem dos pastores, e ele só olhou para mim, e ele falou assim para mim: o senhor está bem, pastor Cristiano? Irmão, só dele falar, o senhor está bem, pastor Cristiano, eu melhorei, eu estava ruim. Eu estava ruim, só o Senhor sabia. Cheguei naquela reunião ruim. Eu cheguei tão ruim, pastor Jesus, que eu vou confessar, ninguém sabe, mas eu vou abrir o confessionário aqui. Naquele dia o pastor Ranulfo presidia a ordem,
E ele falou assim para mim: você podia ser o seu secretário hoje, que o secretário não veio. E eu falei: não, o senhor escolhe qualquer um outro, menos eu, logo hoje. Mas na hora que o pastor Jesus chegou, ele olhou para mim assim e falou: o senhor está bem, pastor Cristiano, o senhor está bem? Ah, irmão, só que ele está bem, que ele falou, já melhorei. Aleluia. Quem pode dizer amém? Oh, irmãos, que maravilha, que privilégio estarmos na presença de Deus. Segundo, contraste entre Jonas e Paulo. Jonas usa sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Irmãos, Paulo está preso no navio, ele é prisioneiro, ele está ali vigiado, guardado. Olha que coisa tremenda isso. Quantos hoje estão fugindo de Deus? Estão fugindo dos projetos de Deus para a sua vida, dos planos de Deus para a sua vida. Amados, quantos na igreja, visitantes crônicos que nunca se decide pelo batismo. O Senhor está esperando você tomar a decisão de descer as águas e cumprir o mandamento do Senhor na sua vida, você que ainda não é batizado. Porque o primeiro passo, depois de entregarmos a nossa vida a Jesus, é o batismo nas águas, é nos tornarmos membros da igreja, do corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa isso. Irmãos, quantos estão fugindo de Deus, fugindo do chamado? O pastor Assis, esses dias, compartilhava comigo, quando ele estava teimando com Deus, que ele não queria o ministério, ele não queria. E aí veio uma enfermidade sobre o Lucas, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que o Lucas, o filho dele, ele tinha uns 3 aninhos de idade, e o câncer tomou conta daquele menino. E um dia o pastor Assis, tanto tratamento, corre aqui, corre ali, tantos médicos, tantos medicamentos, mas um dia, vendo o seu filho, ele entrou no quarto e ele viu o menino, ele estava com uns 4 aninhos já para 5 aninhos, e ele viu o menino cantando louvores ao Senhor, e ele disse: então, Deus, eu me rendo, eu vou me entregar ao Senhor. E naquele momento o menino foi curado. E ontem, Arnaldo, o menino estava lá no altar, no culto de missões estaduais, dirigindo o louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Amados, que coisa preciosa isso. Mas quantos hoje estão fugindo do compromisso com a igreja? Irmãos, crente sem igreja não existe. Você já viu corpo sem cabeça andando aí na rua? A Bíblia diz que Cristo é a cabeça, ó, daqui para cima é Cristo, daqui para baixo somos nós. Diga para o irmão que está ao seu lado: daqui para baixo somos nós. Amém? Fala para ele assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, amados, quantos estão fugindo dos compromissos, fugindo do trabalho, fugindo do ministério, tomando navios para Tarsis. Deus quer que você faça a sua vontade, mesmo só. Ah, mas eu estou tão sozinho. É, mas sozinho mesmo, Deus quer que você faça a vontade dEle. Eu estou doente, mas mesmo doente, Deus quer que você faça a vontade dEle. Minha mãe foi diagnosticada com câncer no seio esquerdo, mês retrasado. Ela me telefona e diz: não tenho uma boa notícia para você. Eu estou com câncer maligno no seio esquerdo. E eu disse: vamos orar, mãe. O Deus que tudo vê, tudo pode fazer. Vamos colocar diante do Senhor. E aí, irmãos, tratamento, exames. Minha mãe aposentada, ganha um salário mínimo. Que ela luta, que ela peleja. E aí, falei: Senhor, tem misericórdia. Dobramos o joelho, falei: Senhor, abre a vaga para ela no SUS. Senhor, ela precisa fazer a cirurgia que o médico disse que era para ter tirado um dia antes, ou 2 ou 3, 10 dias antes daquele diagnóstico. E eu disse: Senhor, tem misericórdia. Ela está nas tuas mãos.
Irmãos, quando foi um dia eu ia saindo da casa dela, já estava no portão, abracei ela, dei um beijo, e ela disse: Cristiano, volta aqui. Eu voltei. E ela disse: você está esquecendo. Falei: esquecendo o quê? De levar o meu dízimo. Eu chorei, irmãos, eu não dei conta. Ela disse: você está esquecendo de levar o meu dízimo. Eu não tinha esse dinheiro e agora eu tenho. Eu não era aposentado e agora eu sou. E o Senhor que me deu, como que eu não vou honrar o meu Senhor? Leva os 10%, leva a 10ª parte. Quanto que é mesmo meu dízimo? Falei para ela. O salário mínimo é quanto? 954, né? Eu falei para ela: é R$ 95,40, mãe. E ela falou assim: então deixa o 100, o resto é oferta. Porque tinha uma nota de 100. Falei: aleluia. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Naquela mesma semana, Deus abriu a porta, pastor Jesus. Ela foi operada no hospital evangélico. Ela foi operada pelo SUS. Vale a pena ser fiel a Deus. O Senhor não tem deixado faltar nada. E ela continua sendo dizimista, ofertante e fiel. Amados, que coisa tremenda isso. Mesmo perseguido, mesmo incompreendido, mesmo preso, Paulo era prisioneiro de Cristo. A sua prisão fazia parte do plano de Deus. Irmãos, Filipenses 1,12 diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Verso 13: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, coragem. Que coisa maravilhosa isso. Quer ver outro contraste entre Jonas e Paulo? Jonas entra no barco para se alienar. Ele entra no barco para descer ao porão, para deitar e E aí, meus amados, olha só, Paulo entra no navio para se envolver, para se integrar. Olha que coisa maravilhosa isso. Irmãos, Jonas usa o mecanismo de fuga, o sono. Ele ronca, não quer pensar, não quer refletir. Paulo se integra, conhece a todos no navio. Irmãos, a começar ali no momento da partida, ele disse: olha, era melhor nós não partirmos agora, nós não íamos agora. E por teimosia eles partiram, eles foram, porque eles até então não davam ouvidos a Paulo. Não deram ouvido a Paulo. Irmãos, olha que coisa tremenda. Paulo se integra, conhece a todos. Paulo conversa com todos, conquista todos, ele influencia. Irmãos, ele ganha o direito de ser ouvido. Ele faz amizade, ele ora, ele aconselha, ele adverte, ele encoraja. Chega um momento que Paulo diz: ei, nós estamos há muitos dias sem comer. Nós precisamos comer. E ele parte o pão e ele dá graças ao Senhor. E eles fazem uma refeição, a última refeição ali naquele navio. Amados, que coisa tremenda isso. Lá no capítulo 27, nós vamos verificar isso no verso de número 34. Diz assim a palavra do Senhor. 27, 34, diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Aleluia! Todos recobraram o ânimo e se puseram também a comer. Quem pode dizer amém? Amados,
Outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas, ele não ora nunca. Paulo entra no barco e ele ora por todos. Irmão, Jonas é um teólogo, mas não sabe o que é oração. Ele não ora quando Deus fala com ele. Ele não ora na hora de pagar a passagem para Tarsis. Ele não ora quando entra no navio. Irmãos, ele não ora na hora da tempestade. Todos os pagãos dentro do navio estavam clamando ao seu Deus, e Jonas estava indiferente, dormindo, roncando. Amados, olha só, que coisa preciosa. Os pagãos oram e Jonas não ora. Irmãos, eles repreendem Jonas por não orar. Agora Paulo entra no navio e ele é o intercessor, e ele encoraja a todos. Ele fala do povo para Deus, e ele fala de Deus para o povo. Que coisa maravilhosa isso. Paulo diz: olha, eu tive uma visão, e eu quero dizer para vocês, mas agora vos aconselho, bom ânimo. Eu não sei qual é a tempestade que você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando hoje. Talvez seja uma tempestade na família, talvez nas finanças, talvez no ministério, talvez no relacionamento, talvez na empresa. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: se você estiver dentro da vontade de Deus, tenha bom ânimo, porque você não irá perecer. O Senhor tem a salvação, o Senhor tem o livramento, o Senhor tem a porta aberta, o Senhor tem o caminho aberto, o Senhor tem a direção para aquele que o busca de todo o seu coração. Amados, que coisa tremenda isso. Jonas, outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento, a tempestade, e vê a natureza apenas, e sabe que vai chegar, ele vai chegar em Roma, porque esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Irmãos, um homem em fuga é causador de tempestades e atrai tragédia, e as pessoas que estão ao seu redor começam a sofrer também a tragédia e a tempestade. Jonas, ele diz: olha, eu sou a causa dessa tragédia, se livre de mim, vocês estarão livres dessa tempestade. Misericórdia. Paulo sabe que Deus está no controle, e o seu propósito, o propósito de Deus, se cumprirá. Amados, outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas quer ser jogado no mar, Paulo está apaixonado pela vida. Jonas quer morrer, prefere morrer a obedecer. Diga misericórdia. Lembrei do pastor Wellington aqui, ele que faz assim, né? Diga misericórdia. O impoluto, o ínclito. Amados, olha só. Então, que coisa tremenda isso. Jonas quer morrer, prefere morrer a obedecer. Irmãos, ele foge de Deus para os braços da morte, em vez de fugir da morte para os braços de Deus. Queridos, Paulo está disposto a morrer para cumprir cabalmente o seu ministério, enquanto Jonas desce até Jope, olha só, até o navio, até o porão, até o mar, até o ventre do grande peixe. Paulo está se levantando como um consolador, como aquele que aponta rumos e soluções. Aleluia! Oh, irmãos, nós temos sim que compartilhar as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas uma coisa é compartilhar, outra coisa é murmurar. Irmãos, e Deus não nos chamou para ficar contando problema e dificuldade, e murmurando e reclamando, mas Deus nos chamou para resolver e solucionar os problemas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amados, que coisa tremenda isso. Outro contraste, Jonas perde o respeito de todos. Paulo conquista o respeito de todos dentro do barco. Amados, Jonas nega o seu nome. Sabe qual que é o significado do nome Jonas? Pomba.
Pomba representa o quê? Paz. Esse é o significado do nome dele. Mas ele perdeu o significado do nome dele, ele nega o seu nome, pomba, igual a paz. Jonas nega a sua fé. Ele diz temer a Deus, mas não obedece a Deus. Amados, ele diz crer no Deus Todo-Poderoso, mas o desafia. Queridos, Paulo se torna o homem mais livre do navio. Olha só, e Jonas, que estava ali naquele navio, ele está mais preso do que nunca na sua alma, no seu coração. Amados, olha só, Paulo passa a ser o prisioneiro mais ouvido, o líder dentro daquele navio. Outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas é vomitado no mar. Em Nínive, ele prega com amor? Não, ele prega com raiva. Ele prega com ódio. Irmãos, Paulo chega na ilha, Paulo chega em Malta e ele abençoa toda a ilha. E diz a Bíblia que ele orou por todos os enfermos daquela ilha. Ele abençoou a todos ali naquele lugar. Queridos, um prega sem amor, quer a destruição, o outro ora pelos enfermos e leva o evangelho a todos que eram ali os bárbaros. Olha só, Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma erva, por causa de uma árvore. Paulo é mordido por uma cobra e não dá a mínima importância, irmãos. Olha só, Jonas dá mais importância a uma árvore do que 120 mil ninivitas, pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Paulo é picado por uma víbora, as pessoas o rotularam, assassino, porque ele sobreviveu à tempestade, ele sobreviveu ao naufrágio, o navio se despedaçou, mas agora a víbora agarrou no braço dele, mas Paulo sacode ela e ela cai no fogo. Oh, irmãos, a víbora no fogo ali, quando ele sacode, ela cai e ele continua o seu ministério. Ele continua a pregação do evangelho ali. E para concluir nessa noite, outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas deseja a destruição da cidade. Paulo passa 3 meses orando pelos doentes da ilha. Amém, queridos? Amados, Jonas pensou que os ninivitas deveriam perecer. Ele ficou irado porque Deus os perdoou. Paulo chega na ilha de Malta e os bárbaros, olha só, são vistos como povo amado de Deus, a quem deve pregar o evangelho. Jonas faz a obra de Deus por obrigação e sem amor. Paulo ama a Deus e aqueles a quem Deus ama. Que nós possamos, meus irmãos, prosseguir amando a Deus e aqueles que Deus ama. Deus ama todas as pessoas. Deus ama os católicos, Deus ama os espíritas, Deus ama os ateus. E a nossa tarefa é dizer: Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu para perdoar nossos pecados. E o sepulcro está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a nossa viva e eterna esperança.